GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 40, capítulo 2, Vantagens, 30ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Hoje nós vamos continuar a lista de vantagens, da resistência à pressão até a riqueza. Resistência à pressão, 5 a 15 pontos. Todo personagem tem uma pressão nativa. Para a maioria dos seres humanos, essa pressão é a atmosfera da Terra, uma atmosfera. Possuir uma pressão nativa diferente de uma atmosfera é uma característica que vale 0 pontos. Contudo, para ser capaz de sobreviver durante um longo período de tempo sobre uma grande variedade de pressões, o personagem precisa comprar essa vantagem. Ela é dividida em 3 níveis. Resistência à pressão 1. O personagem é capaz de sobreviver em pressões entre sua pressão nativa e pressões 10 vezes maiores que ela. Isso daria a um ser humano a possibilidade de sobreviver na maioria das plataformas continentais da Terra. 5 pontos. Resistência à pressão 2. O personagem é capaz de suportar pressões entre a pressão nativa e pressões 100 vezes maiores que ela. Isso daria ao ser humano a possibilidade de sobreviver em qualquer um dos oceanos da Terra, exceto nas fossas mais profundas. 10 pontos. Resistência à pressão 3. O personagem é imune aos efeitos da alta pressão. 15 pontos. Resistência à pressão permite que o corpo do personagem mantenha a pressão interna em relação à pressão externa constante e uniforme. Isso protege contra ataques que manipulam a pressão ambiente ou que esmagam o corpo, mas não oferece nenhuma defesa contra alterações de pressão localizadas ou temporárias. Em particular, a resistência à pressão não reduz nem evita o dano por ataques de esmagamento ou explosões de qualquer espécie. Personagens com resistência à pressão costumam ter a vantagem lacrado, que nós já vimos anteriormente, mas ela não é obrigatória. Resistência ao vácuo, 5 pontos. O personagem é imune aos efeitos nocivos associados ao vácuo e à descompressão. Essa vantagem não fornece um suprimento de ar, para isso adquira não respira. E nós já falamos. Personagens com a resistência ao vácuo também costumam ter a vantagem lacrado, que nós também já falamos. E quase sempre tem tolerância à radiação, que nós vamos ver em breve. E tolerância à temperatura, que nós também vamos ver em breve. Mas nenhuma dessas vantagens é obrigatória. Resistente é uma vantagem de custo variável. O personagem tem uma resistência ou até mesmo uma imunidade natural contra objetos ou substâncias nocivas que não sejam ataques físicos diretos. Isso concede um bônus nos testes de HT para resistir à incapacitação ou lesões causadas por esses elementos. O bônus de resistência se aplica a todos os testes para resistir aos efeitos nocivos de uma determinada categoria, normalmente alguma combinação de doenças, envenenamento e síndromes ambientais, mal-estar causado por grandes altitudes, aeroembolia, mal-estar causado pelo espaço sideral, etc. Ele também se aplica aos testes para resistir a ataques que utilizam esses efeitos. Isso inclui atribulações com um dos seguintes modificadores: agente sanguíneo, agente de contato, acompanhamento ou agente respiratório, assim como ataques inatos que têm esses modificadores e causam dano tóxico por fadiga. Resistente não protege contra efeitos que a resistência a dano, sentido protegido, bloqueia, nem oferece um bônus nos testes HT. Isso inclui atribulações ou ataques inatos que não possuem os modificadores mencionados acima. O custo básico dessa vantagem depende da raridade dos efeitos que ela combate. Muito comum, uma categoria ampla que envolve objetos nocivos descritos anteriormente. Exemplo, danos ao metabolismo. Todas as ameaças que afetam apenas seres vivos, incluindo todos os tipos de doenças e venenos, assim, além das síndromes como mal-estar causado por grandes altitudes, aeroembolia e fuso horário. 30 pontos. Comum, um grupo de objetos relacionados entre si encontrados na mesma frequência, tanto na natureza como em um ataque ou algum subconjunto igualmente abrangente, e muito comum. Por exemplo, venenos, todas as toxinas, mas não as asfixiantes nem corrosivas. Ou enjoos, todos os tipos de enjoos e síndromes ambientais. 15 pontos. Ocasional, um grupo de objetos intimamente relacionados e encontrados com mais frequência na natureza do que ataques deliberados ou em um subconjunto do grupo comum. Por exemplo, doenças, todas as infecções causadas por bactérias, vírus ou fungos, ou venenos ingeridos, 10 pontos. Um objeto ou síndrome ambiental específico ou um subconjunto de ocasional. Por exemplo, aceleração, mal-estar causado pela altitude, aeroembolia, doença causada pela descompressão, enjoo causado por viagens marítimas, doenças causadas por viagens espaciais, nanomáquinas, etc. 5 pontos. Multiplique o custo básico de modo a refletir o grau de resistência do personagem. O personagem é totalmente imune a todos os efeitos nocivos e nunca precisa fazer teste de resistência. Note isso como imunidade na planilha do personagem. É vezes 1. O personagem recebe um bônus de mais 8 nos testes de HT. É vezes meio. O personagem recebe um bônus de mais 3 nos testes de HT. É vezes 1/3. Elimine todas as frações do custo final. Um ser humano comum pode ter
qualquer nível de resistência a um objeto mundano, raro, como em jogo causado por viagens marítimas. Ele poderia ter também resistência a doenças, mais 3. Resistência a doenças, mais 8. Resistência a venenos, mais 3. Qualquer coisa além disso é considerada sobre-humana. Golems, robôs, mortos-vivos e outros seres que não estão realmente vivos precisam adquirir imunidade a danos ao metabolismo. Isso já está incluído na meta-característica máquina. Em casos de dúvida, o mestre tem sempre a palavra final. Resistência mental. É possível ter resistência contra uma ameaça totalmente mental. Isso funciona exatamente como descrito anteriormente, porém o bônus se aplica aos testes de resistência contra IQ e à vontade, em vez de HT. Psiquismo é uma categoria permitida e considerada muito comum. Restaurar membros, 40 pontos. O personagem é capaz de regenerar membros e órgãos perdidos. Uma orelha, um dedo, ou da mão, ou pé, garra, ponta, ou tentáculo, etc. decepados se regeneram em 1D semanas. Mãos ou pés perdidos em 1D mais 1 meses. Um olho, braço ou perna em 2D mais 2 meses. Se o personagem também tiver regeneração, restaurar membros agirá com muito mais rapidez. Todas as partes perdidas do corpo serão regeneradas no mesmo período de tempo necessário para recuperar todos os pontos de vida perdidos. Limitações especiais. Superficial. O personagem só é capaz de regenerar orelhas, dedos, nas mãos, dos pés e outras partes pequenas, nas mãos, pés e olhos. Menos 50%. Retenção. 2 pontos por nível. O personagem tem um ataque capaz de manter o alvo preso no lugar. O jogador deve descrever os efeitos do ataque quando comprar a vantagem. O personagem pode enroscar sua vítima com vinhas, prendê-la com teias, congelá-la com um bloco de gelo, transformar o solo em areia movediça, etc. Atenção ao ataque à distância, com meio dano, max 100, precisão 3, cadência de tiro 1. Tiros não é disponível, recuo 1. É possível aplicar modificadores para alterar esses valores, que nós vamos ver depois. Se o ataque obtiver sucesso, a vítima fica segurada, que nós vamos ver depois nas regras de combate, e presa no lugar. Ela não pode utilizar as manobras de deslocamento e mudança de posição, nem mudar de direção do seu DX, sofre uma penalidade de menos 4. A ST desse efeito é igual ao nível de retenção do agressor, mas ataques adicionais podem se acumular sobre a vítima retida. Cada nova camada acrescenta um bônus de mais 1 ST. Para se libertar, a vítima precisa vencer uma disputa rápida de ST ou de fuga contra a ST empregada para retê-lo. Cada tentativa dura 1 segundo. Se não conseguir se libertar, o alvo perde 1 ponto de fadiga, mas pode tentar novamente. A vítima também pode tentar destruir o que quer que a esteja prendendo. Nesse caso, ataques inatos atingem automaticamente, enquanto outros ataques sofrem uma penalidade de menos 4. Ataques externos não sofrem essa penalidade, mas se fracassarem pode ferir a vítima retida. E nós vamos ver isso quando estivermos falando das regras de combate no combate corpo a corpo. A retenção tem uma RD de 1/3 do seu nível arredondado para baixo. Cada ponto de dano causado reduz a ST em 1 ponto. Quando a ST chegar a 0, a retenção é destruída e a vítima é libertada. Para simular vinhas, teias, etc., adicione uma ou mais das opções: efeito de área, persistente, barreira, e além de alguns dos modificadores especiais a seguir. Ampliações especiais. Engolfar. O ataque do personagem imobiliza o alvo. Ele não consegue mover os braços nem as pernas, nem falar. A única opção dele é usar habilidades puramente mentais, utilizar ataques inatos ou tentar libertar-se usando ST. Não a perícia fuga. Tentar se libertar e não conseguir, a vítima poderá fazer uma nova tentativa depois de 10 segundos. Contudo, com o resultado de 17 e 18, ela fica tão enredada que não conseguirá mais escapar sozinha, mais 60%. Grudento. A retenção é considerada persistente, que é uma modificação que nós vamos ver depois, mas afeta apenas aqueles que tocarem o alvo original do ataque, mais 20%. Inquebrável. A retenção não pode ser destruída, a única maneira de escapar é tentando se libertar com a ST, mais 40%. Só sofre dano de cheat. Apenas alguns tipos específicos de dano conseguem afetar a retenção, mais 30% no caso de um único tipo, queimadura, corrosão, contusão ou corte, mais 20% para 2 tipos, mais 10% para 3 tipos. Limitações especiais. Ambientais. A retenção manipula uma condição ou objeto existente no ambiente e não funciona na ausência dele. Esse efeito vale entre menos 20% se a vítima tiver que tocar o chão e menos 40% se a vítima tiver de estar em um meio à vegetação densa, a critério do mestre. Chance única. O personagem não pode sobrepor novas retenções para aumentar a ST delas, menos 10%. Riqueza. Riqueza é uma vantagem de custo variável e o personagem que tiver uma riqueza acima da média deve anotar isso como uma vantagem. Nós vimos isso num cast anterior. Então, hoje nós vamos terminar aqui esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Se você gosta do nosso trabalho, pode continuar nos acompanhando em www.rpgnext.com.br e
Você pode nos acompanhar também na campanha do Padrim, em www.padrim.com.br/rpgnext ou então no PicPay, em picpay.me/rpgnext. Então vamos ficar por aqui e nos encontramos na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.